Para a gente poder se libertar dos traumas de infância que geram os bloqueios, é preciso dar voz para a criança emocional. Dentro da gente existe essas duas partes. Claro que é uma metáfora, mas elas estão aí. Uma é a criança emocional e a outra é o adulto intelectual. Criança e adulto. E é justamente aí que as coisas acontecem. Quando a gente era criança, até os 12 anos, o que predominava em nós eram as emoções. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. As emoções, elas já vêm no HD nosso, no hard, na placa-mãe. A criança é que vive com a emoção. Mas ela começa a interpretar as emoções, e essa interpretação é subjetiva, é dela, da criança. E isso nós damos o nome de sentimento. Bom, à medida que a gente vai crescendo, as emoções estão ali, as mesmas, os sentimentos foram internalizados, porque eu percebi em algo, na minha relação com a minha mãe, na minha relação com meu pai, com os meus irmãos, ou comigo mesmo sozinho, eu internalizo um sentimento a partir daquilo. Por exemplo, o meu pai me olhava com muita raiva quando ele ia brigar comigo. Quem não olha com muita raiva, né? E o meu pai tinha o nariz, ele ficava branco e levantava. E eu, criança, olhando de baixo para cima. E a emoção, medo, a emoção, vendo ele, raiva, estavam em mim, e aí vem o sentimento, a minha interpretação daquele momento específico. O perigo está no nariz branco. Quando meu pai fazia um nariz branco, eu já saía de perto. Mas não fica só nele. Eu cresço, tenho 40 anos de idade, 48 anos de idade, eu encontro uma pessoa numa televisão, numa emissora de televisão, e ele tinha esse mesmo nariz do meu pai. E eu tive medo dele, tive raiva, queria me afastar, mas era uma pessoa que gostava muito de mim. Automaticamente, o meu corpo já acionava. Mas quem acionava? Era o adulto ou era a criança? As emoções da criança. Eu só vou dar a voz quando eu começo a entender que ela existe e querer entender por que ela está agindo assim. Porque senão, eu vou passar a vida... Lembra que eu falei aos 48 anos? Tudo que eu vivi até os 48 anos teve a influência desse nariz branco. O nariz branco é um exemplo muito pequeno. À medida que eu tomo consciência, e você começou a tomar consciência de que existem essas interpretações da criança, eu, como adulto, não posso calar a criança e achar que tudo é natural. Eu tenho que deixar ela falar. Inclusive o que dói, a raiva que ela sentia dos pais. As crianças sentem raiva dos pais. E muitas crianças, dentro de nós adultos, são caladas para proteger os pais, porque o pai é doente, ou o pai já faleceu, pai ou mãe, né? Ou eu sou pai e repito aquelas mesmas coisas, então eu sou cúmplice do que eles fizeram, então eu calo a minha criança. Então é preciso deixar a criança botar para fora com franqueza e honestidade. Isso é um passo, é o primeiro passo que você vai dar para eliminar traumas de infância, mas é preciso ter consciência de que essas coisas existem.